Como a notação Ozão é a que a gente mais vai ver ao longo do curso, mais vai utilizar, vamos pecar pelo excesso. Aqui antes de introduzir as notações ômega, zão e teta, vamos ver mais dois exemplos aqui de demonstração envolvendo a comparação aí entre duas funções, né? Primeiro vamos verificar se t de n igual a 2 elevado a n mais 10 é Ozão de 2 elevado a n. Isso aqui já envolveu o expoente, aqui fica um pouquinho mais confuso, né? Falar assim, qual que é o termo de maior ordem, né? Para olhar, não é mais um polinômio, então acho que acrescenta isso para a gente na análise. Vamos ver então aqui. Primeiro eu vou escrever aqui do ladinho o que é t de n, porque, como eu já disse, eu acho que fica muito feio. Apesar de eu usar essa escrita usando circunflexo e tal para poder traduzir matemática para texto com mais agilidade, eu acho que fica muito feio e dificulta enxergar. Então t de n, que eu estou dizendo ali, que ela é igual a 2 elevado a n mais 10. Então o que a gente quer mostrar? Se a gente quer mostrar que ela é Ozão de 2 elevado a n, não sei se ela é, mas vamos tentar, queremos encontrar as constantes, tradicionalmente c e n0, tais que, para todo n maior ou igual que n0, nós temos o resultado que t de n, que é igual a 2 elevado a n mais 10, é menor ou igual do que alguma constante vezes 2 elevado a n. Tá? Não canso de reforçar a importância de saber o que a gente quer demonstrar. Então a gente quer limitar superiormente 2 elevado a n mais 10 por alguma constante vezes 2 elevado a n. É nesse sentido que vai ocorrer a nossa manipulação algébrica aqui. Comecemos então aqui com t de n, escrevendo ela, falando, opa, então t de n é menor ou igual que 2 elevado a n mais 10. Eu vou quebrar esse exponencial, né? A soma de expoentes, para a gente lembrar, corresponde à multiplicação de termos. Então isso aqui é igual a 2 elevado a n vezes 2 elevado a 10. Tá bom? E tão anticlimático quanto pode ser, essa simples quebra já resolveu o nosso problema. Porque olha só, eu queria que t de n fosse menor ou igual do que uma constante vezes 2 elevado a n. Por mais assustadora que um exponencial pode ser, quando eu quebro 2 elevado a n mais 10 nesse produto aqui, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 10, eu posso perceber que isso aqui é uma constante. Inclusive, computeiros sabem que 2 elevado a 10 é 1024. A gente está acostumado a trabalhar com crescimento exponencial aí na base 2. Então, isso aqui é uma constante, mais precisamente é 1024. Então, a gente já tem aqui, né, nessa simples manipulação, que t de n é menor ou igual do que essa constante, grandona, mas ainda assim, constante grandona, vezes 2 elevado a n. Portanto, só basta concluir aqui, para c igual a 2 elevado a 10 e n0, não teve nenhuma restrição especial ali, né? Nenhum passo que precisou de uma restrição especial sobre o n, então eu vou dizer que n0 é 1 simplesmente, por causa daquilo que eu já falei, né? Podia ser 0, mas esquisito falar de tamanho de entrada 0. Então, para c igual a 2 elevado a 10 e n0 igual a 1, a gente tem o quê? Nós temos que t de n é menor ou igual do que c vezes 2 elevado a n, e isso significa, o que implica aqui, né, que t de n é Ozão ali, ela pertence a Ozão de 2 elevado a n. Tá legal? Então, esse foi o exemplo 4, que foi um exemplo positivo no sentido que a gente mostrou que, de fato, essa exponencial 2 elevado a n mais 10 é Ozão de 2 elevado a n. Vamos agora para mais um exemplo que as coisas não vão dar tão certo assim. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo 5, em que a gente vai mostrar que t de n igual a 2 elevado a 10 vezes n não é Ozão de 2 elevado a n. Note que agora eu tenho um 10 multiplicado no expoente. Né? O que pode até levar a pergunta, né? Poxa, mas a gente não ignorava constantes multiplicativas? Sim, constantes multiplicando o termo, mas o que esse 10 elevado a n significa? Né? É um 10 multiplicando o expoente. Tá? Qual que é o impacto disso? Vamos analisar isso aqui. Eu só vou começar escrevendo aqui o t de n como de costume, para ficar numa notação mais bonitinha. É isso aqui que eu estou falando, né? T de n é 2 elevado a 10 vezes n. Então, por contradição, a gente vai supor que t de n é igual a 2 elevado a 10n é Ozão de 2 elevado a n. Ou seja, a gente vai supor que existem aquelas constantes, né? A gente vai supor que existe c
e n0, tais que para todo n maior ou igual que n0, né, de n0 até mais infinito, vale que t de n, que é igual a 2 elevado a 10n, é menor ou igual que alguma constante vezes 2 elevado a n. Tá bom. A partir daqui a gente começa a manipular, né? Então, primeiro vamos ver uma propriedade aqui da exponenciação que vai nos ajudar, tá? Propriedade simplesinha, mas que vai ser útil para a gente. É só lembrar que 2 elevado a vezes b é a mesma coisa que 2 elevado a tudo isso elevado a b. Tá? Dá para fazer esse tipo de manipulação aí. Então, nesse caso, a gente vai começar uma manipulaçãozinha aqui, usando esse fato de que 2 elevado a vezes b é igual a 2 elevado a elevado a b. E sabendo que eu quero comparar ali 2 elevado a 10n com alguma coisa ali, uma constante multiplicada por 2 elevado a n, vamos tentar fazer surgir um 2 elevado a n ali. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou começar com 2 elevado a 10n, e isso aqui é igual, usando aquela propriedade, a 2 elevado a n, tudo isso elevado a 10. Né? Então agora eu tenho o quê? Pensa que 2 elevado a n é uma coisa só, é o seu valor. Esquece que ele é um exponencial, simplifica a sua vida. Pensa que ele é apenas um valor. Então eu tenho um blá, uma coisa lá, elevada a 10. Quer dizer, eu tenho essa coisa multiplicada 1, 2, 3, 4, 10 vezes por ela mesma. Portanto, isso aqui é igual a 2 elevado a n vezes 2 elevado a n elevado a 9. Tá? Foi só para jogar esse 2 elevado a n para fora. Tá bom? Eu fiz isso aqui, e daí, o que eu posso fazer? Eu posso só voltar aqui, né? Usando aquela propriedade no sentido oposto, agora é 2 elevado a n vezes 2 elevado a n elevado a 9 é 2 elevado a 9n. Tá bom, por que isso aqui é interessante? Porque olha só, tem só igualdades aqui, e 2 elevado a 10n é o nosso t de n. A gente já partiu daí. E eu estou supondo, por contradição, ali em cima eu supus por absurdo, que isso é menor ou igual do que c vezes 2 elevado a n. Então agora, sendo esse o caso, né, eu posso colocar toda essa desigualdade, vamos focar nesse pedaço aqui. Tá? Do que esse pedaço aqui está nos contando? Ele está nos dizendo que, para ser verdade que t de n é osão de 2 elevado a n, tem que ser verdade essa desigualdade. Isso aqui implica, como 2 elevado a n é sempre não negativo, né, que eu posso cortar o 2 elevado a n de cada lado, e eu vou ter que c é maior ou igual que 2 elevado a 9n. E aí a gente já percebeu que vai dar errado, né? Eu cortei 2 elevado a n de cada lado, dividi os dois lados por 2 elevado a n. Isso quer dizer que c é maior ou igual do que uma exponencial que cresce em função de n. Só que a gente já sabe que isso aí tinha que valer, a princípio, para todo n. Né? Então, vamos lá, formalizar. Como o resultado deve valer para todo n maior ou igual que n0, a gente conclui, o que a gente vai concluir? Que c, uma certa constante, entre aspas, um certo valor c, que tem que ser maior do que 2 elevado a 9n, não é constante. Não tem condição disso aí ser constante. E a gente chegou a uma contradição. Tá bom? Portanto, temos o nosso absurdo e concluímos que, de fato, 2 elevado a 10n não é osão de 2 elevado a n. Não é limitado superiormente por 2 elevado a n, tá? Mesmo assintoticamente, não é. Tá? E é verdade, né? 2 elevado a 10n, só para olhar por um outro ângulo para a gente finalizar esse vídeo e ganhar uma intuição, 2 elevado a 10n, usando aquela propriedade no outro sentido, eu usei no sentido de colocar 2 elevado a n elevado a 10 para a gente poder tirar um fator 2 elevado a n ali e poder fazer as continhas, né? Eu vou usar no outro sentido, eu vou falar, olha, t de n aqui, que é 2 elevado a 10n, é igual a 2 elevado a 10 elevado a n. Quer dizer, isso é uma exponencial de base 2 elevado a 10, é uma exponencial de base 1024. Uma exponencial de base 1024 cresce muito mais rápido do que uma exponencial de base 2. Embora ambas sejam exponenciais e cresçam muito rapidamente, né, tem o tal do crescimento exponencial, é uma exponencial muito mais agressiva, uma que tem uma base tão grande assim, tá?
Então ela não é uma constante que vai determinar a diferença de crescimento entre elas. Uma exponencial com uma base maior cresce assintoticamente mais rápido do que outra, com uma base menor.